Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Vamos. Calma aí, só admitir o Richard aqui. Beleza. Pessoal, ontem, na nossa aula, eu falei para vocês que hoje a gente ia fazer uma atividade que está lá na plataforma de vocês, certo? A atividade que está lá é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Essa atividade aqui, certo? Medidas de volume, semana 6, nono ano, quarto bimestre. Então, quando você for tentar fazer a atividade dessa semana, você pode olhar que vai estar esses exercícios aqui. Mas vamos só dar uma relembrada aqui. Para quem não estava na aula ontem, eu vou dar uma recapitulada, tá? O que a gente está calculando agora é volume de cilindro, tá? Volume é medida de capacidade. O que cabe aqui dentro? Qual é o volume desse cilindro que está aqui? Para a gente calcular volume, a gente precisa de ter algumas informações no problema. Porque o volume, ele tem uma fórmula que a gente faz sempre. Aqui a fórmula, ó. A área da base, certo? E observe que todo cilindro, a base dele é um círculo, tá vendo? Então, a gente tem que calcular essa área do círculo e o resultado multiplicar pela altura. Essa é a fórmula do volume do cilindro. Aí, essa área da base aqui, ó, como ela é em forma de circunferência, em forma de círculo, a área da base, você viu com o Wesley, quando você está calculando área de círculo, é só você usar o πr ao quadrado. Essa aqui é a fórmula da área da base, porque a base é um círculo e a área do círculo é isso. Aí você vai pegar o resultado e multiplicar pela altura. Então, resumindo, qual que é a fórmula do volume de um cilindro? É isso aqui, ó. É πr ao quadrado vezes h. Essa aqui é a fórmula. O valor de π vai depender do exercício. Se ele não falar nada, você vai usar o valor normal dele, que é o valor aproximadamente 3,14. Esse é o valor aproximado que a gente vai usar para π. Se o exercício falar alguma coisa, aí você tem que obedecer o que o exercício falar. Nesse aqui, ele falou que o π vale 3,1, não é 3,14, tá vendo? Então, para mim chegar na resposta que está lá, só vai dar certo se eu usar o 3,1. Então, é esse valor que eu vou usar. Então, para calcular esse volume aqui, vamos lá. O que seria esse volume? Volume seria o π que eu vou usar. Você vai colocar 3,1 vezes o raio. O raio é esse pedacinho aqui, ó. É a metade aqui, ó. Porque tudo é diâmetro. Tem alguns exercícios aqui que fala de diâmetro, tá? Aqui o 2, ó. 1,20 m de diâmetro. Aqui não. Aqui é raio. É a metade só, ó. Então, o raio aqui é quanto? 4, tá vendo? Então, você vai colocar vezes 4 ao quadrado, vezes h, que é a altura do cilindro. Qual é a altura dele? 3, 4, 5, 10. Então, essa aqui é a altura, que é 5. Então, a multiplicação aí, pessoal, é isso aí. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que você tem que fazer primeiro a potência, tá? Então, você vai pegar essa multiplicação aqui, ó. 3,1 vezes 16, porque 4 ao quadrado é 16,
vezes 5. Tá certo? Então, você vai multiplicar tudo isso aí você vai encontrar um volume de 248. Como aqui tudo é centímetros, aí você coloca centímetros cúbicos. Pronto. É esse aí o volume. Bem fácil, né? Só a gente saber usar a fórmula e substituir. E o problema é a continha. A continha aqui já é coisa mais fácil, coisa normal. Então, por que que eu usei 3,1? Porque o exercício falou para usar 3,1. Nesse exercício 2, se você observar lá no final, ele te dá algumas dicas, ó. Ele fala para você usar o π igual a 3, tá vendo? Então, não vou usar 3,14 nem 3,1, eu vou usar 3. Professor, mas por que isso que eu posso usar? Não é que você pode usar, você tem que obedecer o que o exercício falou. Ah, então você falar para mim usar o π igual a 5, eu tenho que usar? Não, ele não vai falar isso nunca, porque o π não vale 5. O π ele é aproximadamente 3,14. Então, quando eu falo que é aproximadamente, eu posso arredondar ele para 3, eu posso arredondar ele para 3,1, 3,14. Tem mais número para frente aqui. O que vai mudar, eu não posso colocar ele 4, porque ele não é esse valor. Ele é aproximadamente 3 ponto alguma coisinha. Então, esse ponto alguma coisinha, ele pode usar o 3,1, ele pode usar só o 3. Por que que às vezes ele usa o 3? Vou te dar um exemplo. Para facilitar a sua vida. Porque com 3 fica muito mais fácil de fazer uma conta do que quando tem vírgula. Então, se ele te deu para você usar o π igual a 3, melhor ainda. Numa prova onde você não pode usar calculadora, é muito melhor você usar o π 3 do que 3,14, tá? Porque aí você não mexe com vírgula, né? O segundo aqui, vamos lá. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está dizendo aqui, para a gente não errar, tá? Vou tentar fazer um cilindro aqui, para a gente entender melhor. Deixa eu ver se eu acho na figura aqui um cilindro, para mim fazer ele aqui para você ver. Achei. É só uma ideia, tá, gente? Ó, faz de conta que é esse cilindro aqui. Vou colocar algumas medidas nele aqui agora, que o exercício me forneceu. Ele falou assim: Marta está fazendo a reforma da sua casa e decidiu trocar a caixa d'água. Essa nova caixa d'água tem formato cilíndrico, faz de conta que essa aqui é a caixa d'água, tá? Sabendo que as dimensões da caixa escolhida são, ó, ela fala 1 metro, calma aí, deixa eu só apagar isso aqui. Ela fala 1,20 m de diâmetro. Então, ó, esse pedacinho daqui até aqui, ó, tem 1,20 m. Deixa eu colocar aqui. 1,2 metros, ó. 1,2 ou 1,20 é a mesma coisa, metros. Esse é o diâmetro da caixa. E 5,4 metros de altura. Ela é bem alta, hein? Ó, essa altura aqui, ó. Aqui tá difícil, peraí. Calma aí, gente, é porque o trem travou aqui, mas vai dar certo. Vou colocar ela aqui do lado. Essa altura aqui, tá? Ele é de 5 metros e 40 centímetros. 5,40 metros, ó. É uma caixa bem grande, esse valor aí. Beleza. Aí, olha só o que tá falando aqui. Aí, aqui tá falando o seguinte. Sabendo que após 12 horas, essas horas aqui não tem importância, ela estará com metade do seu volume preenchido. Qual será a quantidade em litros de água que haverá na caixa nesse momento? Ah, então peraí. Quando, depois de 12 horas, ele vai ter essa quantidade de água aqui, ó.
ela vai estar pela metade, tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ele quer saber quantos litros de água que tem nessa caixa depois de 12 horas. Ó, ligado lá a bomba, o cano que vai a água para essa caixa, tá preenchido aqui, ó. Tô só riscando aqui para você entender que daqui para baixo representa a quantidade de água que tem, ó. Tá? Ele quer saber quantos litros de água tem aqui. Podemos pensar de duas maneiras. Duas maneiras. Nós podemos calcular o volume todo e dividir por 2, ou então nós podemos calcular somente o volume daqui para baixo, né? Se eu calcular só o volume daqui para baixo, também dá metade para baixo. Se eu for considerar a fórmula do volume aqui, ó, que é πr ao quadrado vezes h. Então, vamos de novo. Eu posso fazer o volume da caixa inteira e dividir por 2, aí eu vou saber só de baixo. Ou eu posso considerar somente daqui para baixo, só desse risco para baixo. Se eu for considerar somente desse risco para baixo, o que vai acontecer aqui, ó? Aqui ela vai ter 2,7 metros, ó. Que é a metade, 2,70 metros. Aí sim, agora eu posso fazer somente o volume daqui para baixo, ou seja, da metade da caixa. Não posso esquecer que 1,20 m é o diâmetro. Quando eu for colocar aqui no lugar do raio, eu tenho que colocar a metade. Então, o volume será 3, que ele falou para me usar 3, vezes o raio aqui, tudo é 1,20 m. Então, só a metade vai ser o quê? 0,6, que é a metade de 1,2, é 0,60, né? Ou seja, 1,20 m, a metade é 60 centímetros, vezes a altura, que eu vou usar 2,7. Só que eu não posso esquecer de levar isso aqui a 2, né, gente? Ó. É R ao quadrado, tá bom? Então, quando você multiplicar tudo isso aí, primeiro você vai fazer 0,6 vezes 0,6. Tem que fazer primeiro a potência, dá 0,36. Aí você multiplica vezes 3 e multiplica por 2,7. Você vai encontrar um volume de 2,916 metros cúbicos. Esse é o volume. Se ele tivesse pedindo apenas assim, determine o volume, é só isso. Só isso, está pronto. Mas ele quer o volume em litros, aí ele te deu uma dica. Ele falou, ó, saiba de uma coisa, que 1 metro cúbico é 1.000 litros. Ó, 1 metro cúbico é 1.000 litros. E 2,916 metros cúbicos é quantos litros? Essa é a pergunta. Então, vamos lá. Para você transformar metro cúbico em litros, é só você multiplicar por 1.000, ó. 1 metro cúbico é 1.000 litros. E 2,916, só você vir aqui e multiplicar por 1.000. Aí você vai ter o volume, só que você vai transformar esse volume agora em litros. Então, você vai ter 2.916 litros. Isso aqui não é o volume da caixa, não, tá, gente? Isso aqui é o volume de água que está na caixa. Isso aqui é só metade.
para saber o total, quanto cabe de água aqui no total, é só multiplicar isso aqui por 2, ó. Tá bom? Vai dar quase 6.000 litros, né? Essa caixa d'água aqui, ó. Mas não é o caso, tá? Então, aqui, a gente calculou somente a metade. Foi o que o exercício pediu. Viu que essa 12 horas aqui não entrou em momento nenhum na sua conta? Ela não entra, tá? Então, vamos lá. Não podemos esquecer esse detalhe, ó, de metros para litros. É só multiplicar por 1.000, tá certo? Essa atividade está lá na plataforma de vocês, tá? Vamos voltar aqui agora. Voltar não, vamos lá no terceiro, onde tem esse caminhãozinho aqui. Parece difícil, mas ele não é, ele é bem simples também. A gente só tem que tomar cuidado com um detalhe aqui, tá? Eu já vou colocar a fórmula aqui para você ver uma coisa. Vou colocar aqui do lado do caminhão. O volume, nós sabemos que é calculado fazendo πr ao quadrado vezes h. Beleza. Agora, vamos pensar assim. Um caminhão de transporte de combustível possui um reservatório no formato de um cilindro, conforme a imagem a seguir. Está aqui. Ao analisar-se o cilindro do reservatório, constatou-se que o raio do reservatório é igual a 2 metros, ou seja, essa medida aqui, ó, que vai do meio até aqui, é 2 metros, tá? Aqui, ó, colocar aqui, 2 metros, só de raio. Aí, lembrando-se que 1 metro cúbico cabe 1.000 litros, é uma observação que você vai precisar dela. Qual deve ser o valor mínimo da altura desse cilindro para que o caminhão consiga transportar 54.000 litros de combustível? Interessante, ó. 54.000 eu vou ter que colocar no lugar do volume. Só que aqui já está em litros, tá vendo, ó? Aqui está falando que é 54.000 litros. 54.000 litros, gente, é 54 metros cúbicos. Tô falando isso porque aqui tá tudo em metro, tá vendo, ó? É igual a 2 metros, e aqui tá em litros. Então, aqui ele já deu a quantidade de litros. Falou, olha, nesse cilindro tem 54.000 litros. Para ele ter essa quantidade, essa altura aqui, ó, tem que ser de quanto? Esse comprimento dele aí, ele tem que ser quanto? É isso aqui que você vai achar. Então, você vai achar o valor de H. Só que se você colocar 54.000 aqui, fica errado. Porque aí você já está colocando em litros. Então, você tem que colocar aqui no volume em metros cúbicos, ó. Então, aqui vai ficar 54 só, não é 54.000, porque no volume você põe em metros cúbicos, não em litros. O pi, ele falou para usar 3, tá vendo? Que é mais fácil. O raio é 2, que foi dado para você. 2 ao quadrado, vezes h. Aí. Então, quando você multiplica tudo isso aqui, vai dar 4 vezes 3 dá 12. Ó, 2 ao quadrado é 4. Vezes 3, 12. Então, fica 12h igual a 54. Então, você descobriu o valor de H agora, ó. Só você pegar 54 e dividir por 12. Aí você vai encontrar a altura que tem que ser esse cilindro aqui para suportar 54.000 litros. Ele tem que ser de 4,5 metros de altura. 4,5 metros. Que seria, pelo que está o desenho aqui, ó, seria essa medida aqui de H. 4,5 metros. Percebeu? Ah, professor, aqui está 54.000. Eu posso fazer com 54.000, pôr mais 3 zerinhos aqui, e no final dividir por 1.000? Aí pode, se quiser fazer assim, tá? Só que você não pode esquecer de dividir, porque
Aqui ele está em litros, ó. Então, você já tem que passar ele para metros cúbicos para jogar na fórmula. Senão, você vai fazer errado, vai dar 4.500. Se você pôr 54.000 aqui, dá 4.500. Aí fica errado. Imagina um cilindro com 4.500 metros, 4,5 km, né? Aí fica errado. O contexto vai ficar tudo errado. Beleza? Para mais um aqui. Esse daqui, ele é um pouquinho enjoadinho, porque tem posso dizer, número quebrado, pelo que tá vendo aqui, é porque a gente vai ter que usar o 3,14, que o exercício pediu. Então, já vou colocar a fórmula aqui. Vamos ver o que a gente tem de informação lá, para a gente atribuir essa fórmula aqui. PR ao quadrado vezes H. Calcule o volume de um cilindro, cuja altura mede 10 centímetros. Então, vamos lá, volume. O diâmetro da base mede 6,2 diâmetro. Então, a gente vai ter que dividir isso aqui por 2 para ser raio. Utilize 3,14. Então, a gente vai colocar assim, 3,14, bem facinho esse, ó. Que é o π, vezes. O raio é a metade disso aqui, porque lá no exercício falou que é o quê? Diâmetro. Então, a metade de 6,2 é 3,1. Então, você vai pôr o raio aqui, ó. 3,1 ao quadrado, vezes o H, volume cuja altura 10 centímetros aqui. Ó. Essa aqui é a continha que você vai ter que fazer. Tá? Só uma dica. Resolva isso aqui primeiramente. Primeiramente é isso. Tá? Resolveu esse valor, aí você vai multiplicar 3,14 vezes esse valor, vezes 10. Aí você vai encontrar 301,7 centímetros cúbicos. Pronto, acabou. Esse aí. Só isso. Beleza? Esse aqui de baixo fala de um tambor cilíndrico que tem a base 60 centímetros de diâmetro, a gente vai ter que usar 30. A altura é 100 centímetros e o π é 3,14. Também idêntico ao de cima. Ó, dá um valor alto aqui, ó, porque aqui é 100, tá vendo? Aqui é quebrado, 3,14. Então, a gente vai dar um valor alto mesmo, não tem nada não, ó. πr ao quadrado vezes h. πr quadrado vezes h. Então, o volume aqui, só mudar a cor desse negócio, o volume vai ser, esse falou para a gente usar 3,14 aqui, ó. Utilize o valor de 3,14 para π. Então, a gente vai usar o 3,14. Eu sou obediente, eu vou usar o que o exercício pediu. O raio, ó, o tambor cilíndrico tem uma base de 60 centímetros de diâmetro. Esse 60 centímetros de diâmetro aqui, eu não vou pôr ele aqui 60, eu vou colocar metade só. Porque na fórmula não é diâmetro, é raio. Então, raio é 30. E a altura dele é 100, tá vendo? Então, a gente vai pôr aqui 100. Então, você vai pegar, ó, só para te ajudar. Você vai pegar 300, ou 3,14 vezes 100 dá 314. Aí você vai pegar 314 vezes 900, porque 30 vezes 30 dá 900. Importante também, multiplica aqui primeiro. 900 vezes 100 vezes 3,14, tá? Aí você vai encontrar aquele valor lá, ó. 282.600. Como foi dado tudo em centímetros, aí você coloca centímetros
cúbicos. Pronto. Está feito os exercícios que tá lá na plataforma de vocês. Beleza? Então, gente, por hoje é isso aí, tá? Fizemos as atividades que tá lá, você pode ir lá e resolver ela. E semana que vem, a partir de semana que vem, eu não vou colocar mais atividade na plataforma, mas nós vamos continuar tendo nossas aulas, tá? Vou dar uma revisadinha para você vir fazer a prova, que vai ter uma prova, uma avaliação progresso aí, não sei se vocês estão sabendo, de conteúdo de terceiro e quarto bimestre, tá? Então, a gente vai dar uma revisadinha nessas atividades, ok? Então, valeu, gente. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Tenham um bom dia, um bom final de semana, tá? Fique com Deus todos. Até semana que vem. Tchau, Anderson. Tchau, gente. Fica com Deus. Até mais.